São Pedro, apóstolo de Jesus, é uma das figuras mais marcantes e centrais do cristianismo. Seu nome original era Simão, um pescador da Galiléia, que vivia às margens do Mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galiléia. Foi nesse ambiente simples e cotidiano, entre redes de pesca e o esforço diário pelo sustento da família, que Deus preparava o coração daquele que se tornaria o primeiro dos apóstolos, a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. O encontro entre Simão e Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, mas o ponto de partida de uma missão que transformaria o mundo. O Evangelho nos mostra que, ao ser chamado, Simão deixou imediatamente as redes para seguir o Mestre. Esse gesto, tão direto e imediato, revela o coração generoso e disponível de alguém que, mesmo sem compreender plenamente o que estava por vir, já demonstrava uma fé nascente. Desde o início, Simão mostrou-se uma personalidade forte, impulsiva e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Foi Jesus quem lhe deu o nome de Pedro, que significa pedra. Essa mudança não foi apenas simbólica, mas carregava uma promessa. Ele seria o fundamento visível da igreja, sustentado pela graça divina. Ao longo dos evangelhos percebemos que Pedro esteve presente nos momentos mais importantes da vida pública de Cristo. Ele foi testemunha da transfiguração, do milagre da multiplicação dos pães, da cura da sogra, e também caminhou sobre as águas, mesmo que por um instante, ao confiar no Senhor. Sua trajetória é um reflexo da caminhada de cada cristão, marcada pela fé, pela fraqueza e pela constante necessidade de conversão. A relação de Pedro com Jesus era intensa e única. Quando os discípulos estavam confusos sobre a identidade do Mestre, foi ele quem proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A essa declaração de fé, Jesus respondeu com uma das mais belas promessas do Novo Testamento: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse momento, relatado no Evangelho de Mateus, é fundamental para compreendermos a missão confiada ao apóstolo. Pedro não seria apenas um seguidor, mas o líder visível da comunidade cristã nascente, com autoridade para guiar e ensinar em nome de Cristo. Contudo, a caminhada de Pedro não foi marcada apenas por triunfos espirituais. Sua humanidade se revelou em momentos de fraqueza. Durante a paixão de Jesus, quando foi confrontado, ele negou conhecer o Mestre por 3 vezes. Esse episódio, narrado em todos os evangelhos, mostra como até mesmo aquele que havia recebido tão grande missão era vulnerável ao medo e à pressão. Porém, o olhar de Cristo após a terceira negação penetrou no coração de Pedro, levando-o ao arrependimento profundo. O choro amargo que se seguiu não foi apenas expressão de tristeza, mas o início de uma nova etapa em sua vida, marcada pela humildade e pela confiança total na misericórdia divina. O ressuscitado também reservou a Pedro um encontro especial à beira do lago, quando lhe perguntou por 3 vezes: Tu me amas? Essa tríplice pergunta não era apenas uma forma de reparar a tríplice negação, mas também um modo de confirmar a missão de Pedro. A cada resposta de amor, Jesus lhe confiava: Apacenta as minhas ovelhas. Assim, Pedro foi restaurado e confirmado como pastor do rebanho de Cristo. Esse episódio mostra a beleza da misericórdia divina e o quanto a missão pastoral da Igreja se fundamenta no amor a Cristo. Não se trata de um poder humano, mas de um serviço fundado na fé e no amor. Ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro assumindo de maneira plena sua missão. Foi ele quem tomou a palavra no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e anunciou com coragem a ressurreição de Cristo, levando milhares de pessoas à conversão. Foi ele quem curou enfermos em nome de Jesus e quem enfrentou o sinédrio com firmeza,
afirmando que era preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Sua liderança não estava baseada em recursos materiais ou na autoridade humana, mas no testemunho da fé e na força do Espírito. O desenvolvimento com base bíblica nos mostra que Pedro não apenas fundava comunidades, mas também solucionava conflitos internos. Um exemplo disso foi o Concílio de Jerusalém, quando se discutiu a questão da circuncisão dos gentios. Pedro, inspirado pelo Espírito, afirmou que Deus não faz distinção entre judeus e não-judeus, pois purifica os corações pela fé. Essa decisão foi essencial para que o cristianismo se tornasse uma religião universal, aberta a todos os povos, e não apenas restrita ao judaísmo. Outro aspecto fundamental da vida de Pedro foi sua correspondência por meio das cartas que levam seu nome. Nessas epístolas, encontramos exortações à firmeza na fé, à perseverança nas provações e à vivência da caridade. Ele exorta os fiéis a se manterem unidos e a não se deixarem abalar pelas perseguições, lembrando que a fé é mais preciosa do que o ouro e que a esperança em Cristo nunca decepciona. Esses escritos continuam a inspirar gerações de cristãos, pois revelam a sabedoria de alguém que experimentou pessoalmente as dificuldades e, ao mesmo tempo, a consolação do Espírito. A figura de Pedro também nos ensina sobre a humildade. Mesmo sendo o líder dos apóstolos, ele nunca deixou de reconhecer que era apenas um servo. Ele mesmo se apresentou como presbítero entre presbíteros e recordava sempre que o rebanho não pertencia a ele, mas a Cristo. Sua liderança era exercida em espírito de serviço, imitando o próprio Senhor que lavou os pés de seus discípulos. Historicamente, Pedro terminou sua vida em Roma, onde exerceu seu ministério até o martírio. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu testemunho final de fidelidade e amor consumou sua vida inteira de dedicação ao Evangelho. Roma, a cidade que representava o poder do mundo antigo, tornou-se assim também o lugar do testemunho supremo da fé, e o sangue de Pedro se uniu ao de tantos mártires, tornando-se semente de novos cristãos. Refletindo sobre a vida de São Pedro, percebemos que sua história não é apenas a de um homem do passado, mas um convite atual para todos os cristãos. Ele nos mostra que a fé não elimina as fragilidades humanas, mas as transforma quando entregues a Cristo. Sua trajetória é marcada pelo encontro, pela conversão, pela missão e pela fidelidade até o fim. Cada cristão é chamado a repetir esse caminho, vivendo a confiança no Senhor mesmo nas quedas e respondendo ao chamado de amor com generosidade. A vida de São Pedro continua a ecoar na Igreja e no coração de cada fiel. Ele não foi um homem perfeito, mas alguém moldado pela graça e pela misericórdia divina. Sua humanidade cheia de limites tornou-se sinal de esperança para todos nós. Ele nos mostra que o discipulado não é uma jornada de perfeição imediata, mas de perseverança, onde o amor a Cristo supera as quedas e as dificuldades. O desenvolvimento com base bíblica nos oferece exemplos claros da importância da liderança de Pedro na comunidade primitiva. Nos Atos dos Apóstolos, logo após a ascensão, é ele quem toma a iniciativa de orientar a escolha de um substituto para Judas, garantindo a continuidade da missão. Sua voz era respeitada porque refletia a autoridade recebida diretamente de Cristo. Ao mesmo tempo, seu testemunho de coragem diante das perseguições o tornava um verdadeiro modelo de pastor. Pedro sempre colocou Cristo no centro de sua mensagem. Quando foi interpelado após a cura do paralítico na porta formosa do templo, ele deixou claro que não era por seu próprio poder que o homem havia sido curado, mas pelo nome de Jesus. Esse detalhe revela a essência de sua missão: ser testemunha, não protagonista. O apóstolo não buscava glória pessoal, mas apontava constantemente para o Senhor. Esse ensinamento é vital também para a igreja de hoje, que deve recordar sempre que sua missão é conduzir ao encontro com Cristo, e não a si mesma.
O Concílio de Jerusalém, no qual Pedro teve papel fundamental, revela sua sensibilidade pastoral e sua docilidade ao Espírito. Ao defender a liberdade dos gentios em relação às tradições judaicas, ele abriu caminho para que a Igreja se tornasse verdadeiramente católica, isto é, universal. Essa decisão foi marcada pela escuta, pelo discernimento e pela oração, elementos que continuam a ser fundamentais no exercício da liderança cristã. Além da dimensão histórica, a figura de São Pedro possui uma forte dimensão espiritual. Sua fé vacilante, que por vezes se enfraquecia diante das tempestades, representa a nossa própria experiência de fé. Quantas vezes também nos sentimos fracos, inseguros ou até mesmo tentados a desistir? No entanto, como Pedro, somos chamados a levantar o olhar para Cristo e confiar. O episódio em que ele caminhou sobre as águas nos recorda que, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, conseguia avançar. Mas quando se deixou dominar pelo medo, começou a afundar. Essa cena é uma verdadeira parábola da vida cristã, na qual somos convidados a caminhar pela fé, sustentados pela presença de Cristo. O martírio de Pedro em Roma é a expressão máxima de sua fidelidade. Ele que havia negado o Mestre, agora entregava sua vida por ele. Essa transformação é fruto da ação do Espírito Santo, que fortalece o coração humano e o capacita a testemunhar até as últimas consequências. A coragem dos mártires, especialmente de Pedro, continua a ser uma inspiração para todos os cristãos que enfrentam dificuldades, perseguições ou rejeições por causa de sua fé. As cartas de Pedro são outro legado precioso. Elas não apenas orientavam as comunidades de sua época, mas continuam a ser atuais. Ele fala de esperança em meio às tribulações, da importância da sobriedade, da necessidade de resistir ao maligno, da prática do amor fraterno e da santidade de vida. Seus conselhos são simples, mas profundos, capazes de tocar o coração de qualquer pessoa que busca viver segundo a vontade de Deus. A figura de São Pedro também nos ensina sobre a importância do arrependimento. Seu choro após a negação não o paralisou, mas o conduziu a uma entrega ainda maior. Isso mostra que, mesmo após as quedas, Deus nos oferece a chance de recomeçar. A vida cristã não é marcada pela ausência de erros, mas pela capacidade de reconhecer, pedir perdão e retomar o caminho com humildade. Hoje, a sucessão de Pedro continua no ministério dos papas, que são os pastores universais da Igreja. Essa sucessão garante a continuidade da missão confiada por Cristo e mantém viva a unidade do rebanho. O testemunho de Pedro, portanto, não é apenas um acontecimento do passado, mas uma realidade presente que sustenta a vida e a missão da Igreja em todo o mundo. A vida de Pedro nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Somos chamados a responder como ele à pergunta de Cristo: Tu me amas? Essa pergunta ressoa em cada cristão, não como uma cobrança, mas como um convite a amar mais profundamente e a transformar nossa vida em serviço. Amar a Cristo significa também amar sua Igreja, cuidar dos irmãos e testemunhar o Evangelho com coragem. Inspirados pelo exemplo de São Pedro, somos chamados a viver uma fé viva, capaz de resistir às tempestades e de se manter firme diante das dificuldades. Assim como ele, que deixou suas redes para seguir o Mestre, também somos convidados a deixar tudo aquilo que nos prende e a confiar plenamente no Senhor. A promessa feita a Pedro se estende a toda a Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa certeza nos dá esperança e força para seguir adiante, sabendo que a vitória final pertence a Cristo. São Pedro, apóstolo de Jesus, é, portanto, um modelo de fé, de coragem e de amor. Sua vida é uma mensagem atual para todos os tempos, recordando que a graça de Deus é capaz de transformar qualquer fraqueza em força e qualquer medo em coragem. Seu testemunho continua a iluminar a caminhada da Igreja,
sustentando cada fiel no compromisso de viver o Evangelho com fidelidade e esperança. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam inspiradas pela fé.